E se eu te dissesse que o verdadeiro inimigo do seu dinheiro não é o mercado, mas um monstro gigantesco, faminto e invisível? O nome desse monstro é Estado, e ele está prestes a engolir o que você nem sabia que estava em risco. O novo projeto de lei está dando mais poder ao Leviatã, permitindo que ele se aproprie do seu dinheiro esquecido nos bancos. Não importa se é pouco ou muito, o Leviatã sempre quer mais. E dessa vez, ele vai além do que você imagina. Fica comigo e eu vou te mostrar como escapar das garras desse monstro. Quem aí lembra de Futurama? Vou dar um spoiler para quem não viu. O protagonista Fry é congelado em 1999 e acorda só no ano 3000. Ao despertar, ele descobre que tinha uma pequena quantia no banco, exatamente 93 centavos. Devido à mágica dos juros compostos acumulados ao longo dos 1000 anos, essa pequena quantia se transforma em uma fortuna de 4,3 bilhões de dólares. Certo, mas o que isso tem a ver com o vídeo de hoje? Se o Fry fosse brasileiro e tivesse sido congelado, ele acordaria no ano 3000 mais pobre do que quando ele foi congelado. E por quê? Porque foi aprovado o projeto de lei 1847 de 2024 que permite ao governo federal incorporar montantes financeiros parados nos bancos. Embora esses valores pertençam às pessoas ou às empresas, se não forem reivindicados, o governo pode simplesmente apropriar-se deles. Essa medida desesperada visa incorporar esse dinheiro ao Tesouro Nacional. Agora voltando um pouco no tempo. Em 2011, foi criada em caráter provisório uma medida de desoneração da folha para 17 setores da economia e para cidades com até 150 mil habitantes. Mas como diz Milton Friedman, nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo. O resultado, essa medida já dura 13 anos e só tem previsão de ser encerrada gradualmente até 2027. Mas o governo não vai parar por aí. Além de confiscar o dinheiro esquecido nas contas bancárias, ele vai arrecadar mais com o retorno do imposto sobre a folha. E por quê? Porque se ele não fizer isso, a maior pirâmide financeira do Brasil, o INSS, vai precisar de uma nova reforma dentro de 3 anos. Lembrando que fazem apenas 5 anos desde a última reforma da Previdência. E essa seria a 8ª reforma em menos de 35 anos. Eu posso garantir a necessidade de novas reformas será cada vez mais frequente com o passar do tempo. Então fico alerta para quem me acompanha, jamais confia no INSS. Se você depender do INSS, você está lascado, especialmente aqui no Brasil. Ainda nesta semana, tivemos uma notícia que, na minha visão, é péssima. E acredito que todos concordam que mesmo que você não tenha aderido ao saque aniversário do FGTS, essa mudança afeta muitas pessoas que ganharam mais opções para mexer nesse dinheiro. O governo deu aval para o fim do saque aniversário do FGTS. O saque aniversário foi criado e implementado em 2020 e permite que o trabalhador saque parte do saldo das contas ativas e inativas do FGTS anualmente, no mês do seu aniversário. No entanto, essa modalidade tem o ônus de limitar o saque integral em caso de demissão. Vale lembrar que a adesão do saque aniversário é opcional. Mas por que eu considero que o saque aniversário é algo positivo? Porque embora o FGTS seja nosso, as possibilidades de uso desse dinheiro são extremamente restritivas. Eu, por exemplo, utilizo esse dinheiro como um aporte nos meus investimentos, um aporte adicional, pegando o recurso que rende quase nada por mês, que é o FGTS, e aplicando em opções muito mais rentáveis. E qual foi a justificativa do governo para o fim dessa modalidade? A intenção, segundo eles, é dar mais acesso ao crédito consignado para trabalhadores do setor privado. E o consignado é aquele tipo de empréstimo com desconto em folha, direto em folha, de pagamento, que vem acompanhado de juros absurdos. Ou seja, ao invés de ter acesso ao seu próprio dinheiro, que estava imobilizado, rendendo quase nada, o trabalhador fica à mercê de empréstimos caros. E aí eu te pergunto, a quem realmente interessa o fim do saque aniversário?
Em março, me deparei com uma notícia no Estadão sobre como as construtoras estavam pressionando, ou melhor dizendo, fazendo lobby para que o governo limitasse o financiamento de imóveis usados com recursos do FGTS. Por que isso? Simples. Cerca de 50% dos imóveis financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida são usados. E por que as pessoas estão preferindo imóveis usados aos novos? Porque os preços dos novos estão nas alturas, fora do alcance do que o mercado está disposto a pagar. Então eu vou dar um exemplo da minha região. Um sobrado de rua novo custa em média 400 a 500 mil reais aqui na minha região. No entanto, um sobrado usado pode ser adquirido por até 280 mil, muitas vezes com qualidade superior ao novo. E esse mercado de usados estava movimentado. Mas o governo, influenciado pelo lobby das construtoras, quer limitar o crédito para esses imóveis. O motivo é claro: imóveis usados não enchem os bolsos das construtoras. A desculpa é a de sempre, a geração de empregos, mas sabemos bem que esse setor é famoso pela precarização das contratações. Nos 2 primeiros mandatos do governo Lula, houve uma grande aposta nesse tipo de estratégia, mas o legado não foi dos melhores. Após a desaceleração do mercado por volta do ano de 2012 e 2013, muitas construtoras quebraram e ficou evidente que boa parte delas só se mantinha graças ao programa. Se naquela época você tivesse um imóvel usado para vender, provavelmente você ficaria meses ou até anos tentando, já que não havia incentivo para esse tipo de compra. Comprar imóveis novos com subsídios do governo era muito mais atrativo e até mais barato do que adquirir um imóvel usado. E o que aconteceu? O mercado de usados despencou, um pouco a procura e os preços começaram a cair. Já os preços dos imóveis novos, especialmente do Minha Casa Minha Vida, dispararam. Na minha região, por exemplo, como eu já mencionei em outro vídeo sobre a aquisição da casa onde eu moro, o valor dos imóveis duplicou em 10 anos. O teto do programa precisou ser ajustado para acompanhar essa alta. Mas por que esse lobby das construtoras não é tão inteligente, na minha opinião? Vamos fazer uma analogia simples. Quando você tem um carro mais antigo e tem um modelo mais novo, o que você faz? Você vende o carro atual para comprar o outro, que seja seminovo ou zero. O mesmo acontece com imóveis. Pouquíssimas pessoas no Brasil têm condições de acumular propriedade. O movimento natural é vender um imóvel atual para adquirir um melhor, em uma área mais valorizada. Mas se você tem dificuldade para vender o imóvel usado, não consegue comprar um novo. Outro ponto relevante é que há cidades onde a construção civil simplesmente não chega ou não há interesse em construir. Assim, ao dificultar o financiamento de imóveis usados, o comprador nessas regiões fica sem oferta. Não há novos e o crédito para os usados fica cada vez mais restrito. O STF não acabou com o sigilo bancário. O que está acontecendo é que o STF está obrigando os bancos a fornecerem os dados dos contribuintes aos fiscos estaduais. Além disso, o STF reforçou que o sigilo bancário não é absoluto e pode ser flexibilizado em situações que envolvem o interesse público e a transparência fiscal. Tá bom. Baita papo furado. Na prática, o que isso significa é que não haverá mais necessidade de uma decisão judicial prévia para acessar esses dados. O objetivo declarado é identificar fraudes e evasões fiscais, ou seja, mais uma vez, o governo se dobra para aumentar a arrecadação a qualquer custo. O imposto em questão é o ICMS, um dos tributos mais relevantes para os estados brasileiros. Mas aí o grande problema é que quem paga o preço somos nós. Estamos falando de informações sigilosas sendo repassadas a instituições que são muitas vezes financeiramente mais frágeis do que o próprio governo federal ou os bancos. Em 2020 já tivemos um grande vazamento de dados do governo federal, o que inclusive me forçou a abrir um processo contra o Itaú, porque com esse vazamento bandidos abriram contas em meu nome e tentaram criar cartões de crédito e pegar empréstimo. Agora, imagina seus dados financeiros
nas mãos de instituições estaduais. Muitos deles, estados falidos, que sobrevivem basicamente de repasses do governo federal e arrecadam menos do que eles gastam. Você acha que a infraestrutura dessas instituições é suficiente para garantir a segurança da sua informação? E eu acredito que não. Mas o pior ainda está por vir, meus amigos. Essa medida é apenas o primeiro passo rumo ao controle total. O Drex, ou Real Digital, é a criptomoeda oficial do Brasil e vai literalmente saber tudo sobre você. Essa criptomoeda será um novo padrão financeiro em 2026 e quando for implementada, veremos uma queda abrupta na privacidade em qualquer transação. O Drex permitirá que o governo tenha um histórico completo de todas as transações de qualquer cidadão que utilize. E o que você acha que vai acontecer? Considerando que vivemos no Brasil, o mais provável é que o governo utilize essas ferramentas para praticar abuso de poder e perseguir pessoas. Já vimos isso no governo anterior, quando a ABIN foi instrumentalizada para perseguir desafetos políticos. O que te faz pensar que isso não acontecerá de novo, mas dessa vez de forma ainda mais eficiente? Na verdade, eu até acho que a gente nem precisa mais fazer declaração anual de imposto de renda, já que o governo ele vai controlar absolutamente tudo. O Drex vai permitir limitar, bloquear ou condicionar certas transações, além de impor sanções financeiras a indivíduos ou entidades. Sim, isso já é possível hoje em dia, mas veja, eu posso ter R$1 milhão na conta, mas se o governo aplicar sanções contra mim, Christian, eu não vou conseguir gastar nem do boteco da esquina, porque o sistema estará configurado para não aceitar pagamentos da minha carteira, mesmo que o dono do boteco queira receber. Então você percebe como isso é um bloqueio muito mais severo? Agora faça um exercício de imaginação e pense nesse poder nas mãos de certos juízes federais ou até estaduais. Já temos abuso de poder absurdo e com essa ferramenta essas pessoas terão um acesso em tempo real, 24 horas por dia, aos lugares que você frequenta, os horários, os produtos que você consome, o quanto de dinheiro você guarda e com quem você faz negócios. Imagine uma outra situação. Você vende um carro para alguém na OLX, faz todo o trâmite legal e meses depois é envolvido em um processo porque você negociou com um bandido. Mesmo sem saber, então depois você é obrigado a devolver o dinheiro que recebeu porque foi identificado que esse dinheiro é fruto de lavagem de dinheiro ou roubo e você fica sem o carro e sem o dinheiro. Agora vamos para outro conceito do Drex, a expiração. Isso mesmo, uma moeda com prazo de validade. Após esse prazo expirar, ela simplesmente vai perder o valor. E não, eu não estou inventando isso. Está no documento oficial do Banco Central, que inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que vocês leiam. E até eu falando isso eu acho meio absurdo, mas a desculpa é que é para garantir fluxo de dinheiro na economia ou alguma balela assim. No primeiro momento, essa ideia será usada para benefícios fiscais, subsídios ou até auxílios emergenciais forçando o movimento econômico. Mas o verdadeiro objetivo é restringir o acúmulo de dinheiro. Afinal, do que adianta para o governo pessoas como nós, investidores que investem a maior parte do que recebem em Bitcoin, ações ou fundos imobiliários? Para eles, pessoas como nós não contribuem para a economia. Somos vistos como parasitas, quando na verdade eles são os verdadeiros parasitas. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, Clube da Luta, lições sobre consumismo e validação social. O verdadeiro incentivo estatal é que você receba seu dinheiro e gaste todo, sem reservas, sem investimentos. São essas pessoas que realmente engordam o cofre do Estado com impostos, já que o Brasil sobrevive do imposto sobre o consumo, e o Drex vai ser um empurrão final para que as pessoas se rendam ao consumismo desenfreado. Afinal, o dinheiro vai expirar de qualquer forma. Como vimos, o Leviatã, esse estado imenso e insaciável, não para de criar formas de confiscar o que é nosso e não vai descansar enquanto não tiver controle total sobre as nossas finanças. Mas a boa notícia é que existe uma saída, um caminho,
que não passa pelas garras desse monstro, o Bitcoin. Foi justamente por conta dessa sede insaciável do governo que me levou a buscar alternativas. Nesse meu vídeo que está na tela, eu falo sobre os 5 motivos que me fizeram aderir ao Bitcoin e como ele pode te proteger do Leviatã. Confere se está inscrito no canal. Caso não esteja, vai ser um grande prazer contar com a sua inscrição. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima, pessoal.